O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados, acolho os irmãos diáconos, diácono José Augusto, diácono Osmar, organista Lucas Zunino, maestro Alencar, coro Senhor Bom Jesus de Palhoça, os Sagrados Corações aqui de Barreiros, os irmãos do Movimento de Irmãos que hoje nos animam na liturgia, o grupo Jucre chegando do seu acampamento, aí sim Garopaba Beach, vem do acampamento, todos os irmãos que vêm celebrar com a gente hoje, os avós, os idosos. E hoje, filhos queridos, estamos no 17º domingo do tempo comum. E a gente precisa prestar atenção num detalhe que é o seguinte: nós estamos no ano B, e o padre já falou aqui várias vezes, a liturgia da igreja divide a liturgia em 3 ciclos litúrgicos, ano A, ano B e ano C. No ano A, lemos os textos do Evangelho de Mateus, no B, de Marcos, no C, de Lucas, e o Evangelho de João a gente vai intercalando no meio desses anos já, B e C. E hoje, então, nós damos uma pausa no Evangelho de Marcos, que a gente lê no ano B, que é o ano que estamos, e vamos passar a ler agora, até os próximos 5 finais de semana, o Evangelho de João, justamente a partir desse capítulo 6 que a gente começa a ler, e a gente lê hoje esse texto de João, que é o milagre da multiplicação dos pães. Agora, não sei se vocês observaram um detalhezinho importante: João não fala milagre, João fala sinais.
Este foi um sinal que Jesus realizou. Porque João, ele não quer ficar parado. O milagre, claro, já é uma grande graça, é um grande sinal. Mas João se refere como sinal. É uma forma do evangelista mostrar que o milagre de Jesus quer apontar para alguma coisa. Sinal da cruz, quando nós fazemos o sinal da cruz, aponta para o Deus Trino, Deus Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O padre Sedemir está sem GPS, quer ir para Florianópolis, não sabe onde é que fica Florianópolis. Como é que eu vou saber? Eu vou olhando os sinais de trânsito, e os sinais vão apontando para onde fica Floripa. Então esse sinal que João fala hoje aqui, da multiplicação dos pães, quer apontar para alguma coisa maior ainda do que aquele milagre. E veja a cena, Jesus está lá, tem uma multidão, e Jesus percebe, porque Jesus, ele é fabuloso, ele é fantástico, ele tem um olhar que vai na necessidade, na urgência das pessoas. E aí Jesus percebe que aquelas pessoas estão com fome, e aí ele pergunta para os discípulos, e os discípulos de Jesus, somos quem, Neco? Somos nós somos os discípulos do Senhor. E aí o Senhor pergunta para os seus discípulos, como é que nós vamos alimentar essa multidão? O Senhor pergunta para a gente, para mim, para você, como é que a gente vai alimentar, né, José, esse povo todo? E aí sabe que tem aquelas pessoas que sempre que a gente faz alguma proposta, vamos fazer uma campanha para ajudar as pessoas, vamos trazer pessoas e vamos começar um grupo de coral na igreja, vamos abrir um grupo de jovens, vamos fazer uma peregrinação. Sempre tem aquelas pessoas que dizem, não vai dar certo, não adianta tentar. Foi o que Filipe falou, ele viu a multidão, e ele disse, nem se a gente tivesse 200 moedas de prata. E aí a gente também precisa contextualizar, porque naquela época, uma moedinha de prata era o salário de uma diária de trabalho. Então quem trabalhava um dia, o dia todinho, recebia como pagamento uma moeda de prata. Então Filipe está dizendo que nem se tivesse o salário de 200 dias, Alexandre, não seria suficiente para alimentar aquele povo, nem com o salário de 200 dias. O Filipe não quis discutir, ele olhou para a dificuldade, olhou para aquela multidão toda e ele já desistiu. Quando as pessoas chamam a gente, Ju, para ser catequista, não vou porque eu não sei direito as coisas. Vá para o grupo de oração, segunda-feira tem outras coisas para fazer. Para o grupo de jovens, o grupo de jovens só fala de Deus, eu quero um grupo de outras coisas. As pessoas vão colocando dificuldade. Agora olha, em vários momentos do Evangelho, Jesus diz que nós temos que ser igual às criancinhas. E aí tinha lá um menininho, o menininho também viu a multidão, o menininho também sabia que ia ser muito difícil de alimentar aquelas pessoas, mas o que o menininho disse? Olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ele sabia que não dava para alimentar todo mundo com 5 pães e 2 peixinhos, mas ele era um menininho, ele colocou, dona Melissa Zimmermann, diante do Senhor, tudo aquilo que ele tinha, tudo que ele tinha, os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele colocou diante de Jesus, para alimentar a multidão, não é, B? Sabe, às vezes a gente pode pensar assim, que esses 5 pães podem ser, por exemplo, como os nossos sentidos, nossa audição, nossa visão, os 5 sentidos. Aquele menino colocou diante do Senhor os seus 5 sentidos, e colocou diante do Senhor os seus 2 peixinhos, o seu corpo, dona Angelita, seu Maurício, e a sua alma, os 2 peixinhos, o corpo e a alma. Se a gente olha para a cruz de Cristo lá, Cristo colocou diante de Deus os seus 2 peixinhos, o seu corpo e a sua alma. Cristo colocou diante de Deus os seus sentidos, tudo que ele tinha ele colocou, ele doou.
Quando aquele menino trouxe para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus multiplicou o que aquele menino estava entregando. A galerinha do Jucre acabou de chegar do acampamento deles. Eles foram colocar diante de Deus os 5 pães e os 2 peixinhos. Quando a gente coloca, Diácono Guto, diante de Jesus, tudo que a gente tem, o nosso melhor, mesmo que a gente não vá transformar o mundo, tem uma grande santa da igreja, uma santa que eu gosto muito, chamada Teresa de Calcutá. A Teresa de Calcutá, lá na Índia, ela começou há muitos anos uma obra de assistência social para cuidar dos doentes, dos enfermos. Hoje, somente a obra da irmã, da Madre Teresa de Calcutá, sozinha, presta mais ajuda humanitária na Índia do que todas as outras organizações somadas. Se soma todas as outras, não é o tanto que as irmãzinhas da caridade da Madre Teresa prestam de assistência social lá. E um dia falaram para a Madre Teresa assim, Madre Teresa, tudo isso que a senhora faz aí não vai adiantar de nada, a Índia é muito grande, a senhora está juntando esses doentes aí, não vai fazer diferença nenhuma para eles. Aí sabe o que a Madre Teresa disse para ele? Eu sei que aquilo que eu faço é uma gotinha no meio do oceano, mas se eu não fizer, essa gotinha vai faltar. Então eu faço, mesmo que seja uma gotinha. É o que aquele menino disse quando ele entregou os 5 pãezinhos e os 2 peixes para Jesus. Eu sei que não vai ser suficiente para alimentar essa multidão, mas já vai dar para algumas pessoas. Só que aí, quando a gente coloca diante de Jesus, filhos, Jesus multiplica. A bênção, o milagre, é Jesus quem faz. Jesus não espera de nós que nós sejamos muito perfeitos, não espera de nós que a gente faça muitas obras, que a gente seja muito milagreiro, que a gente salve o mundo. O que Jesus espera de nós é a nossa docilidade e o nosso sim. Ele espera que a gente entregue aquilo que a gente tem de melhor, o nosso tempo, a nossa hora, o nosso desejo de ajudar. E é muito interessante, filhos, tem outro sinal que João quer apontar, que é: as pessoas estavam todas espalhadas por aquele lugar. E quando o menino trouxe 5 pães e 2 peixes, Jesus organizou as pessoas. O Evangelho diz que havia muita relva, muita grama, e Jesus pediu que as pessoas se organizassem, se sentassem para comer. Para onde que isso aponta? Como é que você e a sua família têm feito as refeições na casa de você? Tem lá alguma casa onde você come num horário, teu filho no outro, a esposa no outro, serve a mesa, um pega o prato e vai comer no quarto, o outro vai para a sala, para a televisão, o outro vai para o computador com o prato na mão. Jesus está dizendo para não fazer assim não. Ele está dizendo para a gente sentar juntinhos. Como é que você faz antes de comer? Você abençoa os alimentos? Sabe que tem uma piadinha? Você, às vezes, tem uns padres que são meio grossos, né? Meio assim. E tinha um padre amigo que era meio grossão assim, né? Já viu aquela historinha de come igual um padre? Comeu igual um padre. Tem até um memezinho na internet que é uma campanha: não alimente os padres. Mas falaram para esse padre, meu amigo, né? Que eu sei que ele tem assim um temperamento explosivo. Falaram para ele assim: padre, hoje eu comi igual um padre. Olha, peço perdão, né? Peço perdão, estou falando o nome dele. Daí o padre perguntou assim: você rezou antes de comer? Ele disse: não. Daí o padre disse: então você comeu igual um cavalo. Rezar, abençoar os alimentos. Eu sei que a vida, o nosso dia a dia é complicado, a gente corre de um lado para o outro, mas pelo menos um diazinho na semana, pelo menos uma vez no dia, junta a família, faz uma refeição juntos, não permita que ninguém saia da mesa para comer em outro lugar. Peça a bênção de Deus, que Deus abençoe os seus alimentos e que Deus lembre daqueles que não têm. É o que quer apontar o Evangelho de João hoje, quando Jesus pede que as pessoas se organizem antes dele abençoar e entregar o pão para todos. Todos comem, filhos queridos,
E quando acaba a refeição, o que Jesus pede para fazer? Recolher. As pessoas comem, se fartam e ainda sobra. Quantos cestos sobraram? 12. 12 cestos. E Jesus pede para recolher para que não se perca, para que não tenha desperdício. Também outra coisinha que Jesus está apontando. Veja, é nessas coisinhas simplinhas que a gente vai ganhando santidade. Por que eu vou fazer um prato, uma montanha desse tamanho, onde eu não consigo enxergar ao outro lado, se depois eu vou comer só a metade daquilo e a outra metade vai para o lixo? Sabe o que a dona Ondina fazia comigo? A dona Ondina dizia assim: botou no prato, vai comer. Não, mãe, você não está mais com fome. Pegava aqui assim, come, esfregava no prato. Vai comer sim. Não vai dar comida para o lixo. O lixo não precisa de comida. Jesus, veja, olha como é que é o Jesus que tu amas e que te ama. Ele percebe que você tem fome. Ele pede que você providencie, que você dê o que você tem. Ele multiplica para que todos se alimentem com aquilo que você oferece. Aquilo que você dá, Ele multiplica para que alcance a todos. E depois Ele pede que você não desperdice. E aí, filhos, também isso pode apontar para a Eucaristia. Sabe quando a gente comunga e recebe a Eucaristia na mão, e pode ficar um farelinho ali? Não pode desperdiçar, porque ali tem Jesus. Essa é a grande graça. 12 cestos são as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, as 12 tribos da Jerusalém celeste. O pãozinho multiplicado também é pãozinho da Eucaristia, que nos alimenta espiritualmente. Hoje, filhos, já são agora 9 horas da noite. Já aconteceram missas em muitos lugares do planeta Terra. Teve missa em Roma, na Catedral de São Pedro. Teve missa no Santuário de Aparecida. Teve missa no Amazonas. Teve missa na Bahia. Teve missa até em Palhoça já, gente, hoje, olha só. Já teve missa até aqui em Barreiros. Em Garopaba teve missa. Quantos bilhões de pessoas se alimentaram com esse pãozinho eucarístico, multiplicado por Deus, através do Cristo, que entregou os seus 5 pães e os seus 2 peixes. E é um pãozinho que alimenta o mundo todo, cristãos no mundo inteiro. E veja, filhos, mais uma coisinha ainda, termina, e Jesus ainda dá mais um recadinho, porque aí Jesus alimentou aquela multidão, e a multidão queria fazer de Jesus o que mesmo? Rei, porque Jesus deu comidinha para eles. Só que era isso que Jesus queria. Jesus os alimentou porque sabia que eles estavam com fome, não era porque Jesus queria recompensa. Quando Ele pede os nossos dons e talentos, a gente não vai dar porque a gente quer uma retribuição, a gente vai dar porque a gente sabe que aquilo é o correto, é o que deve ser feito. Aí Jesus, quando percebeu que eles queriam fazer o rei, Jesus se recolheu, foi para uma montanha, a fim de fazer o que lá? Rezar, se colocar diante de Deus. Quando nós fazemos o nosso melhor, quando damos o nosso melhor, quando a gente passa horas ensaiando para cantar, quando a gente organiza um acampamento, quando a gente lá em casa ensina alguém a rezar, a gente depois não espera reconhecimento, nem elogios, porque muitas vezes nós vamos ajudar e não vamos ser reconhecidos, e aí a gente desiste. Não é isso que o Senhor quer, que a gente desista. Fazer o bem sem olhar a quem. Aquele que menos merece o meu amor é o que mais precisa do meu amor. Aquele que menos merece o meu perdão é o que mais precisa do meu perdão. E aí Jesus mostra para a gente mais esse sinal. João quer apontar para isso também. Não faça esperando recompensa, não faça esperando que vão te fazer rei. Não, faça porque você sabe que tem que ser feito. A melhor recompensa por uma ação bem feita é tê-la feito. E pronto. Então, filhos queridos, pensemos um pouquinho, rezemos um pouquinho,
no silêncio do nosso coração, deixemos que essa palavra produza frutos de transformação em cada um de nós. Rezemos um pouquinho no silêncio. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna